Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast que viaja o mundo inteiro com o seu bichinho. Bom, Pet Lovers, se você tá aqui, eu espero que você tenha ouvido o episódio 142, porque esse é a continuação. Se você ainda não ouviu o 142, dá um pause agora, volte lá, ouça o 142 e aí você volta aqui para ouvir a segunda parte do papo sobre mudanças internacionais com bichinhos. Bom, a gente vai continuar de onde a gente parou o último episódio, tá bom? É só continuar para você ouvir o resto do nosso papo. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o thepetlady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no Ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá. Tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de R$1 por mês, você pode ajudar o Pet Lady no Ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Eu agradeço do fundo do meu coração os pet padrinhos incríveis que investem tempo e din-din para deixar o Pet Lady no ar de pancinha cheia e bem quentinho. Quero mandar um abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, Daphne de Mello, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Werquilane Martins, Henrique Vasconcelos, Ricardo Varoto, Paulo Barquinha, Gilca Alves, André Ávila, Daniel Maia, Alexandre Zen e Tainá Lima. Agora, vamos ouvir a segunda parte do nosso papo? Oi, meu nome é Hanani, eu falo de Vancouver, no Canadá, e antes eu morava em Florianópolis, Santa Catarina, no Brasil. Eu vou contar um pouco de como foi o processo de trazer a Brisa, a minha cachorrinha, até Vancouver, no Canadá. A Brisa foi adotada em maio de 2020, através do DBEA, que é a Diretoria de Bem-Estar Animal de Florianópolis, e na verdade eu e meu parceiro, Victor, a gente tinha vontade de adotar um cachorrinho há algum tempo, mas a gente sabia que a gente queria vir pra fora, então a gente esperou um pouco, só que a pandemia bateu e a gente resolveu que não ia esperar e acabamos adotando ela em maio de 2020. Então, quando a gente adotou ela, a gente já sabia que a gente ia ter que levá-la pra onde quer que a gente fosse, né? A gente ainda não tinha a confirmação de que a gente iria pro Canadá, mas a gente já ficou meio de olho pra ver como que seria transportar ela. E nesse primeiro momento, a gente achou que ela viria através de carga viva, porque ela tem 8,5 kg
Então ainda caberia dentro dos 10 quilos da cabine, mas ela é mais alta do que as companhias aéreas normalmente permitem, que seria, eu acho que 30 centímetros de altura, e ela acaba tendo 43, algo por aí. Não houve nenhuma indecisão sobre o fato de levá-la, a gente sabia que não era negociável isso, a gente só queria o formato que fosse mais confortável para ela. A gente já sabia que ia custar caro e a gente estava só tentando um jeito de levá-la de um jeito que fosse confortável, e também por conta do receio, né, porque existem muitas notícias de pets falecendo ou sendo maltratados no caminho, então isso era algo que gerava bastante ansiedade, mas a gente tinha bastante tempo para pesquisar um jeito mais confortável e seguro de levá-la. A partir disso, depois de pesquisar bastante e comparar os serviços, a gente resolveu que, para liberar um pouco da ansiedade do processo, a gente resolveu contratar uma empresa que faz a parte burocrática, que seria o CVI e recomendação de qual companhia era levá-la, qual seria a melhor opção, melhor data, e através disso a gente contratou uma empresa, e essa empresa disse que a gente poderia talvez levá-la como um animal de apoio emocional, por conta do meu parceiro ter um acesso com um psiquiatra. Então a gente descobriu, né, que a gente poderia ter o relato o laudo desse psiquiatra para poder levá-la, e aí a gente teve que escolher quais eram as companhias aéreas que ainda permitiam isso, porque são poucas hoje que fazem o caminho até o Canadá, até Vancouver especificamente, que tem essa disponibilidade. No momento era, né, que a gente fez, né, na época que a gente veio para o Canadá em março de 2022, então apenas a Avianca e a Aeroméxico faziam animal de apoio emocional, se não me engano, e a Avianca não tinha voos para Vancouver disponíveis. A pandemia tirou muitas das linhas, né, que estavam disponíveis para vir, e acabou que a gente acabou vindo pela Aeroméxico. Então o caminho, que na verdade, né, seria mais curto através da Air Canada, se a gente viesse, né, de São Paulo para Toronto e depois para Vancouver, seria, se não me engano, 10 horas ou algo assim, tipo 15 horas no geral, e a gente acabou vindo pelo México para poder trazê-la na cabine. Então a gente pagou uma passagem mais cara, com flexibilidade, para vir pelo México, através do México para Vancouver. Então foi São Paulo, Cidade do México, né, Guarulhos, Cidade do México, Vancouver, e acabou sendo por volta, sei lá, 6 mil a passagem de cada um. E ela não pagou nada, porque como um animal de apoio emocional, que eles chamam de ESAN, né, tipo a sigla, pela Aeroméxico, ela não teve que pagar passagem. O processo anterior com a empresa foi muito mais simples, porque eu só tive que gerar os documentos que eles pediam, então eu não fiz o CVI sozinha, entreguei na mão deles e eles fizeram. A gente teve que fazer uma visita no veterinário para aplicar, né, para aplicar a vacina da raiva, que ela já tem todas as vacinas em dia, mas foi tipo alguns meses antes que ela fez essa vacina, a nova versão, a nova atualização da vacina, né, e através disso a gente teve que também levá-la num veterinário para fazer um check-up uma semana antes da viagem, né, tipo uns 10 dias antes, para poder enviar esse relatório para o CVI, né, para poder liberar a viagem dela. Além disso, eles pediram que fosse feita a tradução da carteira de vacinação dela. Eu mesma, na verdade, eu primeiro paguei uma tradução, porque eu fiquei um pouco de receio de traduzir termos veterinários, mas depois eu vi que a tradução não estava muito boa, então eu fui e ajustei algumas coisas, fiz um documento um pouco mais fácil, rápido de entender, e usamos esses documentos, além do laudo inglês, né, do psiquiatra, para poder fazer o processo dela. No dia da viagem, a representante da empresa foi lá no aeroporto, encontrou a gente, estava lá junto no momento de apresentar os documentos, mas não pediram nada mais que isso. Pediram todos os documentos dela logo na entrada, no check-in, e depois, quando a gente passou pelo México, eles pediram que a gente passasse num guichê para carimbar os documentos, basicamente. Então eles olharam os documentos, viram a vacina da raiva, viram de vermífugo, porque no nosso caso, pelo México, se eu não me engano, eles pediam vermífugo também, mas o Canadá não pede
o chip, então foi muito mais fácil, porque a gente não tem que fazer sorologia da raiva também, e nem apresentar o chip. Então, através disso, né, no México, a gente literalmente carimbou os documentos, e a gente sabia que quando a gente chegasse em Vancouver, a gente teria que passar por um outro local para fazerem meio que uma checagem dela e pagar uma taxa, se eu não me engano, de $32. Então eles iam olhar os documentos, ia dar uma checada nela e iam, né, liberar ela através, pagando essa taxa. Só que quando a gente chegou, era umas 11 e pouco da noite, numa segunda-feira, eles estavam com o sistema indisponível, então eles simplesmente deixaram ela passar, nem olharam para ela e nem pagamos a taxa. Então acabou sendo um pouco mais simples nesse lado. Em relação à viagem em si, a gente tinha algumas dúvidas, claro, para saber se ela ia se comportar. Ela é um cachorro que tem traumas, né, claro, por conta, sabe, sei lá, a vida que ela teve antes de ser adotada. Então ela reage mal a outros cachorros. Então a gente estava um pouco preocupada de que talvez tivessem outros cachorros no voo e ela ficasse reagindo a eles. Em relação a humanos, ela não reage a eles se não tentarem tocar nela. Então minha maior preocupação era que enquanto a gente andasse com ela dentro do avião para entrar, as pessoas colocassem, né, tentassem passar a mão nela, né, porque eu vi alguns vídeos de cachorros que isso rolava. Então a gente sempre entrou no voo com ela no colo. Como animal de apoio emocional, ela não precisa ir na caixa, então ela fica fora, e eles recomendam que não esteja na caixa, que faz sentido porque em teoria o cachorro tá ali para auxiliar a pessoa que precisa do apoio, né, tipo, é um animal de apoio emocional. O que a gente fez muitos meses antes, foi colocar som, tipo, pegar uma caixinha JBL e deixar tocando som de aeroporto, som de avião, som de barulho de aeroporto, de avião, né? Tem vídeos no YouTube que deixa horas desses barulhos, então a gente deixava ela deitadinha em casa, né, tipo, com a gente junto, e a gente deixava tocando esse som bem baixinho para dessensibilizar, e a cada semana ia aumentando um pouquinho, assim, porque como o barulho é muito alto, a gente queria prepará-la para isso. A gente também foi treinando ela com a caixinha, por mais que ela não tivesse a caixinha, por mais que ela não tivesse a obrigatoriedade da caixinha, a gente queria dar essa opção para ela poder ficar num cantinho dela enquanto ela tivesse para dormir, né, para ela ficar sem muito estímulo. A gente fez um voo noturno no primeiro espaço, então a maior viagem, o maior momento foi tipo 9 horas e 40 de voo, foi noturno. A gente comprou uma poltrona que era econômica premium, algo assim, então tinha mais espaço de perna pra gente poder colocar ela. E então no primeiro voo foi tudo incrível, nenhuma comissária de bordo encrencou, a gente colocou a caixinha dela na frente, deixou ela dentro com a cobertinha. Antes de viajar a gente tinha tentado fazer ela fazer xixi, ela só fez xixi, não fez cocô, que deixou a gente um pouco preocupado, porque a gente ia passar quase 24 horas viajando e eu sabia que talvez não tivesse espaço pra isso, mas no voo então ela ficou dormindo o voo inteiro, basicamente a gente deixou a caixinha fechada, abriu um pouquinho, fazer um carinho, mas foi tranquilo. Quando a gente chegou no México, a gente desceu com ela na guia, ela super curiosa, não puxou pra fazer xixi em nenhum lugar, a gente não deu água pra ela na viagem, a gente deu 6 horas antes, que foi a recomendação da empresa. Quando a gente chegou no México, então, só tinha ela, basicamente, né, na guia, os outros cachorros estavam todos dentro de caixinha, então não teve problema. Passamos na imigração com ela do lado tranquilo, e quando a gente chegou no aeroporto, a gente ia ficar um tempo, né, esperando umas 8 horas, mas por conta disso eu consegui sair do aeroporto e levar ela num cantinho do aeroporto para ela fazer as necessidades, né, fora, assim, na parte externa, e aí essa parte já deu um pouco de alívio pra gente, né, a gente deu água pra ela e deu um pouquinho de comida, porque a gente sabia que ia ficar um bom tempo fora, um bom tempo até ela entrar em um voo de novo, então dava tempo dela fazer as necessidades. Já no segundo voo, o negócio encrencou um pouco mais, porque a comissária de bordo não queria deixar a gente colocar a caixinha dela na frente dos nossos pés, porque tinha que ficar livre. Queria mudar a gente pra ficar na mesma fileira com que uma outra pessoa que tinha cão também, que tava dentro de uma caixinha, que seria um desastre, né? Mas por conta dela ser animal de apoio emocional, a moça liberou que a gente não mudasse de lugar se ela ficasse fora da caixinha. Então, ela teve que ficar no meu colo por um bom tempo, e ela tem 8,5 kg. Mas aí, depois de um tempo, como é um voo noturno, né, elas não circulam tanto, o que a gente fez foi pegar as cobertas do voo, né, que dão pra gente, meio que improvisar uma caminha nos meus pés, né, e cobrir ela com cobertura. Então, ela ficou
dormindo e não tinha estímulo porque tava com um cobertorzinho em cima dela. Ela se comportou super bem até enquanto a gente tava comendo. Eu achei que talvez fosse um momento que ela fosse querer sair pra cheirar e, né, querer comer ou algo assim. Mas não, ficou quietinha na dela enquanto a comissária, os comissários davam a comida, fazia barulho, tudo, nenhum problema. E foi isso, eu acho, tipo, das duas viagens. Já no aeroporto de Vancouver, o que rolou foi que eles não reconhecem animal de apoio emocional. Então, a gente estava andando com ela na guia e logo em seguida uma pessoa, né, do aeroporto veio avisar que ela tinha que ficar dentro da caixinha. Então, a gente colocou ela dentro da caixinha e aí por isso que eu fiquei feliz a gente ter levado uma caixinha, porque senão não sei como a gente faria. E aí a gente fez todos os processos de imigração, pegar mala, tudo. E como falei, né, no final passamos direto, né, não teve cobrança, não teve avaliação. Em relação à adaptação dela aqui, eu sinto que ela é um cachorro que gosta muito de lugares novos, então não foi um problema isso. A gente conseguiu achar a ração dela, a gente já tinha trocado por uma ração que a gente sabia que tinha aqui, então a gente já conseguiu a ração dela, a gente tinha trazido um pouco, isso também não foi um problema. O pessoal do México mesmo, revistando as nossas malas, entenderam que aquilo era comida pro cachorro. Isso era um medo que eu tinha. E além disso, aqui ela tem muito mais parques, né, perto de onde a gente tá, então a gente tenta manter uma rotina de sair com ela pelo menos uma vez por dia e dar uma voltinha com ela. E como meu parceiro trabalha de casa, ela sempre tem alguém junto, né, então a única coisa que mudou foi que eu não fico mais com ela o dia inteiro, né, porque no Brasil eu tava trabalhando de casa e aqui eu não tô, então isso que mudou um pouco. Mas no geral é isso, assim, pra ela eu sinto que tá ok. Eu achei que talvez ela fosse ficar meio doente, estressada com a viagem, mas ela se comportou super bem, assim, não teve nenhuma questão. Na verdade, uma coisa que eu acho relevante falar, porque eu não achei muita informação online sobre isso, é que eu tinha muita dúvida sobre o momento do raio-x, né? Como é que ia ser feito com ela, se eu ia passar junto, se ela ia ter que ficar esperando, esse tipo de coisa. O que eu tinha visto online é que na maior parte das vezes, talvez para os Estados Unidos seja assim, mas como a gente não passou para os Estados Unidos, só México e Canadá, o que rolava, o que eu tinha visto na internet é que era para fazer o cachorro sentar, esperar enquanto você passasse, né? Você passava no raio-x, né? O cachorro ficava esperando e depois você chamava o cachorro e o cachorro passava sozinho. Então, fiquei um pouco aflita com isso, porque, né, tem todos os barulhos e coisas que distraem no aeroporto, mas nos 2, 3 raio-x que a gente passou, o que acabou acontecendo foi que as pessoas pediam para eu tirar só a parte de cima da guia, né? Então, a parte metálica, né? A parte maior. E você passava segurando o cachorro na sua frente. Então, você levantava ele com seus braços e passava no raio-x assim. Então, às vezes que a gente passou foi assim, o que eu achei muito mais tranquilo do que ter que fazer o cachorro sentar, esperar você passar e depois pedir pro cachorro passar sozinho. Eu acho que talvez isso seja relevante. Mas bem, agora eu quero saber, na verdade, depois que vocês chegaram, que os pets chegaram, como é que foi a adaptação? Vocês tiveram alguma dificuldade dos bichinhos se adaptarem à casa nova? Coisa importante, quando em casa vocês dois trouxeram eles, né, despachados. Mas só que uma coisa... Algo interessante de se falar, e quando você traz o cachorro, né, o seu pet com você dentro do avião, como é diferente a experiência entre, assim, a gente teve uma escala, né, não foi um voo direto, então a gente teve que parar em Lisboa, ficar umas horas lá e pegar o nosso voo de Lisboa para Amsterdã. Só que nessas horas em Lisboa, não tem absolutamente nada, lugar algum pro seu bichinho. Então, ele ficou 10 horas, 9 horas, sei lá, no voo e no aeroporto, não tem um lugar aberto, não tem absolutamente lugar nenhum pra você levar. Nossa, tadinho. Pra ele dar uma andadinha, fazer um xixi. Exato. Então, assim, ele ficou muito confuso lá. A gente andava naquele corredor lá em Lisboa e você via que ele queria fazer xixi, você via que ele queria fazer cocô, só que ele ficava, mãe, eu não posso fazer aqui. Tadinho. Chegou uma hora que no meio do hall ele sentou e fez o cocôzinho dele. Eu falei, filho, vai fazer o quê? Não tem... Então, eu acho isso uma falta de
consideração muito grande, assim, com os bichinhos, animais. Então, sei lá, teria, né, que ter pelo menos uma... Tem área de fumante, pô, a galera pode ir lá fumar porque não tem área com os bichinhos. Então, isso é uma coisa que... Não, eu concordo. E os meninos falaram muito do aeroporto de Frankfurt, que o aeroporto de Frankfurt está muito preparado para isso. Eles têm essa área pet mesmo, que é para os cachorros irem fazer xixi, tomarem água e tal. É bem mais, assim, bem pensado mesmo e tal. A gente tem que ter uma adaptação melhor para isso, sabe? Com certeza acho que falta. Eu fico com dó dele, tadinho. Imagina o Lupinho correndo no aeroporto doido pra ir no banheiro e não tinha um lugar pra ir, coitado. Tadinho. Fiquei muito orgulhosa que ele não fez em qualquer lugar. Ele realmente ficou, mãe, posso? Eu falei, não, filho, vai. Ele esperou você liberar, assim. Educadíssimo. Muito educado. E o que eu quero saber, na verdade, de vocês é sobre adaptação. Adaptação dos pets de vocês na casa nova, na cidade nova. Vocês tiveram uma dificuldade com isso depois que eles chegaram? Vocês tiveram um problema com casa, com apartamento? Teve algum rolê, assim? Ou vocês sentem que o pet de vocês já tá bem integrado à vida no país novo? Como é que é para vocês isso? Isso era uma coisa, inclusive, que eu não tinha certeza se entrava nessa... Bom, agora entra nessa sessão, mas eu esqueci até de falar antes, mas eu acho que essa foi a coisa que mais estresse causou de todas. Mas não tanto a questão da adaptação, que eu já falo, mas a questão de, antes de ele vir, achar uma casa onde ele pudesse ficar. Porque acho que em outros países não é tão assim, mas aqui no Reino Unido, especificamente aqui onde a gente mora, mas talvez em outros lugares também é assim, é muito, 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 muito difícil tu arrumar um apartamento, casa que aceitem pets. E a gente ficou uns meses assim, quando a gente estava em Porto Alegre, e estávamos vendo assim, vamos ver como que está o mercado, estava mandando mensagens para casa. A gente tinha uma tabela Excel gigantesca, assim, com preços e tal, né? E sempre o maior empecilho era, não, é que é a regra do condomínio, não permite, não aceita animais de jeito nenhum, assim, tipo, eu que o apartamento é meu, estou te alugando, se fosse por mim eu deixava, não tem problema. Não aceita animais. Mas o condomínio não deixa. Inclusive, eu já vi gente alugando apartamentos vazios, o sea, unfurbished, não? Ou seja, assim, sem móveis praticamente, nada que o pet pudesse estragar de forma possível. E mesmo assim, não. E tipo, não fumante, não pets, não estudante. No final das contas, não aluga pra ninguém, né? Assim, o mercado imobiliário tá muito difícil. E isso que o Guilherme falou de no pets é uma dificuldade, eu acho que generalizada, né? Assim, eu acho que no Brasil é menos. Eu senti menos isso, de arrumar uma casa que aceitasse. Nós nunca tivemos problema, assim. Mas aqui... Eu não tive nenhum problema, mas saindo do Brasil eu senti uma dificuldade. Aí onde vocês moram, Guilherme, vocês moram em casa ou é um apartamento? Sim, é uma casa de 2 andares, bem aquela típica casa inglesa, daquelas que ficam numa rua, ficam um montão de casas todas empilhadas, assim, juntinha, né? Ai, que bonitinho, todas parede, iguais. exatamente, todas iguais e por dentro também todas iguais, né? Mas... A gente chama de townhouses aqui no Canadá. Townhouses. Aqui chamam de terraced. Ai, que bonitinho. Fofo. Sim. Mas assim, a gente deu uma sorte imensa, porque bem ou mal, a casa que no final a gente acabou ficando é uma casa que está legal e está num lugar ok, porque a única outra alternativa que a gente só não conseguiu porque alguém, pelo jeito, pegou o apartamento antes, era muito, 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 muito longe, fora da cidade, enfim, ia ficar uma coisa, e ainda com a pandemia, ainda bem que a gente não acabou lá, porque a gente ia ficar depressivo, assim. Vocês não sofrer mais, com certeza. E aí, quando ele chegou, os primeiros dias eu lembro, também eu acho que porque estava mais frio, né? Porque foi outubro, eu acho que ele veio, foi mais ou menos meados de outubro. Então, tipo, aqui estava mais frio do que no Brasil. E ele, quando chegou, os primeiros dias, foi só enfiado dentro do cobertor. Aí ele se enfiava e eu me lembro que eu saía de manhã e ele estava, sei lá, eu já coloquei a caixinha, coloquei a
a comida dele, a água dentro do nosso dormitório, para ele também, meio que sabe onde que estava tudo, né? E quando voltava, eu via aquela lomba na cama, né? Uhum. Aí eu abria e aí ele me via e aí ele já saía e aí já ficava à vontade. Tadinho. Mas senão ele ficava... Isso foi... não sei, primeira semana, primeiras 2 semanas, assim. Também porque, claro, eu estava sozinho aqui, que não estava ainda, né? E outra coisa engraçada, claro, como o dormitório está lá em cima, no começo, para ele, era a primeira vez na vida que ele via umas escadas. Porque a gente sempre mora em apartamento, né? Ele nunca viu escada na vida, tadinho. Era muito interessante ver ele tentando descer as escadas. No começo era bem assim, meio daquele jeito. Agora ele sobe e desce assim... Que bonitinho. Rapidaço, né? Mas no começo era bem complicado, assim. E outra coisa curiosa também, bom, enfim, diferente, né, de como era no Brasil, é o fato de que aqui as pessoas são muito de deixar os bichos, especialmente os gatos, né, livre, não? Então, as portas das casas muitas vezes têm essa portinha para os gatos, né, que eles como que identificam o chip, então só abre se é o gato certo, né? Mas então não tem rede nas janelas, ou é muito raro ver, e a gente aqui pena, porque, claro, obviamente o bichinho ele quer sair com esse mundo. Agora ele tem um jardim que ele antes não tinha, né, mas ele já não se conforma mais com isso. Então agora ele sai só com supervisão, porque senão ele escapa. E claro, as pessoas meio que olham estranho quando, pra gente, claro, quando diz, não, como assim o gato de vocês não vai para a rua? Mas é que a quantidade é que toda semana, todo mês, a gente está passeando e vê cartazes de missing cat, e eles se perdem, então tipo, tem gatos que estão sempre por aqui pelo bairro e ficam de boa, mas tipo, constantemente, especialmente gatos mais novos, né, eles somem, e aí a gente estava com muito medo disso acontecer com o nosso gato, então a gente não deixa ele sair sem supervisão, né. Guilhermo, eu vou até falar um pouco antes dos meninos, justamente porque eu tô sentindo muito isso aqui. Eu não sei se eles tendo cachorro, se isso é real também pra eles, mas, por exemplo, no Brasil, quando a gente alugou nosso apartamento, eu morava num apartamento de 9º andar. Primeira coisa foi colocar tela em tudo. Isso não era uma questão, assim, todo mundo que tem gato põe tela e todo mundo que tem criança põe tela. Sim. É super comum você conhecer as pessoas que têm criança, você põe tela. E aqui eu tô sentindo isso muito diferente, assim. A ideia de colocar tela, a gente tem falado disso, tipo assim, alugando apartamento, né, de colocar tela, as pessoas acham tão, assim, curioso. Você, mas por que você... Assim, por que você... Na Espanha não é muito comum também. Na Espanha não é comum. E eu conversei esses... A mesma coisa que fechar a varanda, né? Tipo, com vidro, assim. Não, é super diferente, assim. E aí eu conversei uma vez com uma moça lá de Madrid, que ela trabalha numa ONG de resgate de gatinhos. E ela falou, não, assim, a gente que trabalha com gatinhos, com resgates, a gente tem tela em casa, a gente sempre indica, mas não é comum, não é hábito, não é uma coisa normal. E tem esse lance de deixar o bichinho bem solto mesmo, pra viver a vida dele e tal, que a gente já é outra cabeça, assim, já é outro hábito, né? E isso eu senti muita diferença de adaptação em termos de gato, assim, em termos dos felinos, né? E casas que aceitam pet. Aí, Guilherme, eu vou te contar uma coisa que nos foi ensinado aqui na Espanha e você me fala se é verdade ou não. Vamos lá. Todo mundo que a gente conta dessa dificuldade de alugar casa que aceita bicho, fala assim pra gente, é simples, é só você mentir pro corretor e não falar que você tem bicho. Aí eu falei, como assim, gente? Eu falei, não, você não fala. Depois que você entra no apartamento, você leva seus gatos e ninguém vai te tirar de lá. Só que eu e meu marido, a gente não consegue levar isso a sério. A gente fala pra todo corretor, porque a gente fica com medo depois de dar um problema, sabe? Então eu falei, não, é só você não falar pro corretor. Eu falei, nossa, gente, acho que eu não posso fazer isso com o coitado do corretor. Claro, se for com corretor, aí, sei lá, é um pouco meio que a empresa que se vire se tiver algum problema, né? Se for direto com o proprietário, como é em muitos casos aqui, né? E como foi aquelas 2 vezes que a gente recebeu sim pros pets, aí, claro, tu tem que ir um pouco com a verdade
pela frente. Até porque os nossos landlords, os caseiros, moram na casa do lado. Então, tipo... então eles saberiam rapidamente. Claro, era impossível mentir nessa circunstância, né? Então eu preferi falar, não, olha... Vocês iam ser pegos rapidinho. Sim. Mas no caso da Espanha, sei lá, eu super acredito que isso seja real. Não, eu acho super engraçado, assim, fala... Eles que lutem, sabe? Eles que lutem, o proprietário que lute, o problema dele. Eu sei que é inquilino que tem mais direitos, eu tô achando muito engraçado. Não, e também porque depois também eu acho, especialmente que não tem pet, que tende a meio que ficar assustado e com o pé atrás, né? Porque, claro, obviamente eu não sei. Tu sabe o que o gato, o que o cachorro de vocês faz. Mas a pessoa que desconhece não sabe. E especialmente se te aluga casa mobiliada com... E eles têm mais medo de estragar os móveis, de ter algum problema, assim, com certeza. Claro, mas aí é aquilo, sabe? Se tu te responsabiliza e diz, olha, eu pago por todos os perfeitos que meu pet fizer. Desconta do meu cheque calção, com certeza. E tem uma coisa que eu achei muito engraçada também, que uma das corretoras que a gente conversou, ela falou assim, não, a proprietária tem medo de alugar pra quem tem mascotas, pra quem tem pet, porque os cachorros estragam muito o piso, com as unhas e tal. Eu falei, eu tenho gato, eles não vão estragar o piso, eles pesam 5 quilos, sabe? Eles não são pastores alemães que vão estragar o piso. Mas enfim, vamos deixar as minhas frustrações com o mercado imobiliário de lado. Quero saber da Su. Su, o que você sentiu que foi mais difícil na adaptação do Loop aí com você? O que foi desafiador, que você não esperava que fosse assim? Bom, a questão da casa, nem preciso dizer, porque assim, pra mim, foi um negócio. Rolou com você também isso de... Nossa. Olha, pra você ver. Pra você ter noção, eu fui procurar casa agora na pandemia, a gente mudou. A gente procurou, em abril do ano passado, foi quando a gente começou a procurar casa, e eu só consegui mudar em setembro. Eu fiquei praticamente o ano inteiro. Caraca! Só recebendo não, porque Amsterdã é uma cidade muito pequena, com muita gente. Então, assim, pra cada casa que você vai ver, tem 30 pessoas ali naquela casa. Então, pra que a pessoa vai escolher eu com o meu lindo Shih Tzu, se ele pode escolher outra pessoa que não tem cachorro, entendeu? E eu sempre falava isso, tudo bem, eu pago mais no aluguel, ou pago mais o calção, alguma coisa, porque, né, me responsabilizo, porque, poxa, é um cachorro pequenininho, ele não tem pelo dele pela casa, nada disso, você super, sabe, assim, nem parece que tem cachorro morando aqui em casa. E ainda assim, foi insuportável, foi muito, muito difícil mesmo. E eu, assim, nossa, eu tava no ponto que eu falei, gente, eu vou ter que morar na rua, não sei mais o que fazer, porque, sério, nunca imaginei. Eu sei que, lógico, a pandemia, também questão de férias, de escola, muita gente ficou aqui em Amsterdã, muita gente foi embora, mas muita gente ficou também, então tava bem concorrido a época que eu tava olhando, mas foi assim, de perder a cabeça, eu fiquei assim, mal, assim, a gente teve que pegar uns estúdios temporários por um tempo, até, sabe assim, até finalmente conseguir a casa que a gente tá agora. E vai dando um desespero, né? Muito, porque se você tá sozinha, entendeu? Agora, se é você e o seu bichinho, tipo, você é um filho, você não pode simplesmente, sabe, ir pra casa de alguém, ou sei lá, enfim. Mas o Loop, assim, ele é sempre, quando a gente morava em São Paulo, e pelo fato também de ele já ter quase 10 anos, né? A gente morava em São Paulo, a gente mudou por várias vezes de casa lá, então ele já é esse cachorro bem expert, bem internacional, assim, sabe? Um cachorro que mudou muito na vida dele. Ele já se adaptou em outras casas antes, né? Não foi a primeira grande mudança da vida dele, né? Exato. Então aqui, pra ele, assim, na verdade, a adaptação dele foi mais ele saber agora, porque assim, na casa que eu morava com a minha mãe, ele fazia tudo no tapetinho, porque lá no Brasil não tem essa coisa muito assim. Acho que agora tá um pouco melhor, mas na época que eu morava lá 7 anos atrás, não tinha isso de tipo, levar o cachorro pra passear todos os dias e tal. Muitos cachorros ficam no quintal ou ficam dentro de casa e saem esporadicamente. Sim. E aqui não. Aqui é lei. Todo mundo de manhã vejo as mesmas pessoas andando os cachorros de manhã, à tarde, à noite. É o horário, a gente sempre se encontra. E aqui, quando ele mudou pra cá, que ele criou essa confiança, que ele viu assim, ela vai me levar de manhã assim que ela acordar. Ela vai me levar antes de dormir. Então ele já, tipo assim, ele não faz... a transição dele fazer tudo na rua, ele não faz nada em casa. Foi muito rápido. Tipo assim, uma semana ele já fazia tudo na rua já. Ele não fazia bagunça em casa mais. Na casa da minha mãe ele fazia umas baguncinhas, umas artistas e tal, porque ficava sozinho. Aqui não, porque como eu tô sempre saindo com ele e tal, ele sabe que quando a mãe chegar, eu vou sair. Então, eu vou guardar a minha energia. Então...
Pra brincadeira, pro passeio. Exato. Então, assim, ele tá muito mais. Eu acho que ele tá muito mais feliz. A parte mais difícil mesmo foi essa questão de casa. Porque daí, como eu falei, eu, assim. Sério, gente, de abril a setembro, eu consigo explicar o estresse que foi de você ir, era não, atrás de não, e atrás de não, e atrás de não. E não interessa, e é a mesma coisa, no pets, no students, no shares, às vezes no internationals. E eu fico assim, gente, meu Deus do céu, eu só quero uma casa. Infelizmente, no foreigners. Foreigners. Acontece muito, infelizmente. Acontece muito. Infelizmente. Acho que deveria ser ilegal isso, honestamente. E o que você falou sobre a questão de não falar, acontece muito aqui também. Todo mundo falou pra mim, isso não fala. É mesmo? Sério? A galera dá esse migué aí? Todo mundo que fala, a partir do momento que você tá na casa, ninguém vai te tirar de lá. Só que eu também, igual você, muito medo. Eu falava, gente, aí se der algum B.O. Não, eu morro de medo. Eu falo, já sou estrangeiro, eu não vou caçar esse tipo de problema. Que sejamos honestos. Exato. Aí, tem que ser esse negócio. Achou um apartamento, já faz aquele contrato lindo de 5 anos, pra você não ter preocupação de ficar pra sempre, assim. Exato. Só que o meu landlord, ele já tá... Ai, nem parei. Ele mora no primeiro andar, a gente mora no terceiro. E ele fala, nossa, nem parece que tem cachorro. Todo mundo quando vê eu com o Lupe lá fora, nossa, tem um cachorro morando aqui, nem parece. E ele, não, se quiser ficar aqui... Ai, tá bom, que coisa boa. Pode ficar quando você quiser. Eu, ai, obrigada, senhor. Finalmente. Era isso que você queria, né? Ainda bem. Gustavo, vamos lá. Com vocês, o que foi o mais difícil em termos de adaptação da Mavi? Teve alguma coisa que foi mais complexa? Essa questão de moradia é um problema também no Canadá ou não foi tanto pra vocês? Aqui a gente começou a procurar casa online. Então, quando a gente chegou no Canadá, a gente já tinha um apartamento alugado. E aqui no Canadá funciona muito de, tipo, você comprovar se você tem condições de pagar o apartamento. Uhum. E aqui, eu não diria que falta apartamento, só que eu diria que é meio que Amsterdã, tipo. Então, pro mesmo apartamento, não tem 30 pessoas, mas tem umas 5, 6 pessoas procurando. Então, isso tem disputa, né? Isso eleva muito o preço do apartamento. E daí, quando a gente mandou a documentação para esse apartamento, a gente pensou que não seria aprovado, porque já tinha um casal vendo o apartamento também. Aí eu já falei, então vou mandar mensagem para outros apartamentos. Porque quando eu mandei para esse apartamento, já tinha mandado para uns 5. E aí, desses 5, 3 já não aceitavam um cachorro. Aí eu falei, tá bom. E esse apartamento não tem problema nenhum com o cachorro, só que você tem que dar o dobro do calção. Mas beleza. E o outro apartamento, eles falaram assim, me manda uma foto do seu cachorro, me manda as informações para ver se eu vou falar com o dono. Se ele aceitar, tudo bem. Se ele não aceitar, daí a gente não pode te aceitar. Daí beleza, no mesmo dia que eu mandei a documentação para esse apartamento, a gente foi aprovado. E eu fiquei em choque. E aí no segundo... Nossa, que bom. Nossa, amém. Aí no dia seguinte eu recebi uma outra mensagem do outro apartamento falando que a gente também tinha sido aprovado. Com toda a documentação que a gente tinha e comprovação de fundo. Só que aí a gente acabou escolhendo por esse apartamento porque é mais perto do meu college. Mas a gente ficou, meses procurando apartamento, assim, apartamento que permitia pet. A gente usou um site que se chama rentals.ca e quando você coloca lá no filtro pet, sei lá, de 500 apartamentos vai pra 20. É 10%. Né? Tipo... Exatamente, aí você já entra em depressão e todos os apartamentos que você entra são uns apartamentos caindo aos pedaços, assim, e o aluguel, lá em cima, um apartamento todo podre, antigo, $2.000 de aluguel. Aí a gente falou, não tem condições de morar num lugar assim, ainda mais com a Mavi, sem condições. E acho que o mais difícil pra Mavi foi que quando a gente chegou, o nosso dinheiro tava meio que preso no TransferWise, porque a gente deixou tudo no TransferWise. E aqui o sistema bancário do Canadá é muito ruim, gente, muito antigo, assim, nem se compara ao sistema brasileiro do Brasil. O Brasil tá, Não tem Pix no Canadá. Não tem Pix. Não tem Pix. Eles usam cheque ainda. O cheque demora 5 dias úteis pra cair na sua conta. É horrível. Nossa. Então, eles acham que é super eficaz. E aqui eles usam cheque só pra, um cheque, cruzado, só pra verificar que você tem endereço, assim.
Tipo, então você tem que dar um cheque sem preenchimento só pra falar que você mora aqui no Canadá. É só um comprovante de endereço, tipo isso. Isso, exatamente. E tipo, não sei porquê, mas é assim que funciona. E a gente não conseguia transferir o dinheiro diretamente pra imobiliária. A gente tinha que transferir de um banco do Canadá, porque eles queriam um cheque. Eles queriam um bank draft. Então aí, quando a gente chegou, a gente ficou 3 dias no hotel, que o Thiago achou um hotel pet aqui. E os planos eram ficar só um dia. E como a gente não conseguiu pegar um apartamento no dia seguinte, a gente estendeu por mais 3 dias. E acho que essa foi a adaptação mais difícil, porque a Mavi chegou, ela sabia que a gente não ia ficar naquele hotel para sempre, ela sabia que aquele não era o nosso lugar. Inclusive, quando a gente chegou, ela fez xixi no lugar errado, a gente colocou o tapetinho, ela tentou fazer no tapetinho, mas vazou um pouco, sabe? Isso não é uma... Ela quis fazer. Isso não é uma coisa que é normal da Mavi. Justamente porque o hotel que a gente ficou era carpete, assim. Então, não sei, talvez ela tenha se confundido. E daí, depois de 3 dias, e a gente foi prolongando, né? Então, o primeiro dia, a gente já tinha planejado ficar nesse hotel. Aí chegou no primeiro dia, a gente não conseguiu pegar o apartamento. Aí a gente falou, a gente pode alugar mais uma diária? Aí eles falaram, não, beleza, pode. A gente falou, pode ficar no mesmo quarto? Eles falaram, não, pode, beleza, sem problemas. E aí, no segundo dia, a gente conseguiu abrir a conta, só que aí tinha que esperar o dinheiro do TransferWise cair na conta. A gente falou, tá bom, a gente pode ficar mais um dia? A gente prolongou mais um dia. Eles falaram, não, pode, mas acho que eu não consigo colocar vocês no mesmo quarto. Eu vou verificar aqui e falo pra vocês. Aí eles acabaram deixando a gente no mesmo quarto. E aí no 4º dia de Canadá, a gente conseguiu ir pro apartamento. Aí a Mavi chegou no apartamento e falou, beleza, então é aqui que a gente vai viver. Aí a gente chegou aqui, e aqui no Canadá não tem isso do apartamento vir com móveis. Ele só vem com a cozinha mobiliada e é isso. Então ela viu o apartamento completamente vazio e ela deve ter imaginado, né? Tipo, então é aqui que a gente vai morar agora. Porque quando a gente morava no Brasil, ela se mudou conosco 2 vezes. Tá. Então ela meio que tá se acostumada a, tipo, mudar de apartamento também. E daí foi isso. E aí a gente começou a correria pra, tipo, mobiliar, comprar móveis. E acho que essa foi a adaptação difícil pra ela, porque a gente não tava aqui o tempo inteiro com ela pra ela se adaptar ao mesmo tempo que a gente tava correndo pra ter uma cama, um colchão, pra poder dormir aqui. Então, eu diria que essa foi a adaptação mais difícil pra ela. Mas assim que ela viu a neve, ela enlouqueceu. Tipo, ela queria todo dia ir pra neve. Pois é, ela brincou na neve? Ela pulou na neve, curtiu? Ela amou a neve. E aqui, vocês estavam falando, tipo, de varanda, de colocar tela. Não existe varanda fechada, só existe varanda aberta, não existe varanda com tela. E mesmo que você tenha crianças, as crianças têm que aprender que elas podem ir na varanda, mas elas não podem pular de lá. Então elas têm que ter essa noção desde pequenas. O Canadá e os Estados Unidos têm altas regras em relação à fachada também. Você não pode mudar a fachada de prédio, não pode pôr varanda fechada, essas coisas. Então tem altas coisas assim também. Exatamente. E daí, quando ela via que tava nevando, aqui no Canadá tem, tipo, muitas essas janelas, assim, tipo, todo o apartamento são essas janelonas grandes. E ela conseguia ver que tava nevando. E daí ela queria ir pra varanda, que já tinha um pouco de neve, ela ficava brincando na varanda, e aí quando a gente falava, vamos passear, ela já se preparava, porque ela sabia que ia brincar na neve. Que lindinha! Daí, acho que depois de uma semana que a gente chegou, já começou a nevar, que não é uma coisa muito normal em Vancouver, e ela adorou, assim, a adaptação dela, eu diria que foi melhor que a nossa, que a gente teve que se acostumar com o frio. Ela saía sem roupinha de frio, sem nada, ela adorava ficar na neve. A única coisa que ela reclama... Ela é super de inverno, então. Ela é muito de inverno. A única coisa que ela reclamava é que de tanto andar na neve, às vezes formam umas crostas de gelo na patinha dela e incomoda ela andar. Aí ela levantava a patinha e, tipo, ficava assim, esperando. Aí eu tinha que ir lá verificar a patinha e tirar o gelo. Aí depois ela voltava a correr. Façam alguma coisa! Mas a adaptação dela foi super boa. Eu diria que ela se adaptou melhor que a gente no Canadá. Ela não teve dificuldade nenhuma, assim. Eu diria que só os primeiros 4 dias foram meio intensos, assim. Ela já brinca com cachorrinhos canadenses? Ela brinca. Ela já tem amiguinhos? A Mavi, ela escolhe os cachorros que ela vai brincar. Ela não brinca com qualquer cachorro. Ela é meio snob. Faz ela muito bem. Não é pra se meter com qualquer um, não. Tem que ter uma seleção.
Mas aqui no Canadá, o que é muito engraçado é que você não vê muito cachorro de raça. Então, é muito SRD. Tem muita SRD aqui. E tem muito aqueles cachorros que parecem poodle gigantes, assim, que eles são sei. com o cabelo encaracolado, todo fofão. Ela ama brincar com esses... Só que é grandão. Isso, ela ama brincar com esses cachorros. Eu não sei porquê. Não tinha no Brasil esses cachorros, mas aqui ela adora esses cachorros. Então, sempre que tem um cachorro desse no off... Exóticos. Isso. Sempre que tem um cachorro desse num off-leash, ela já fica toda empolgada, assim, pra brincar com eles. É bem engraçado, assim. E aqui ela tem mais energia pra brincar. Tipo, agora são 12 graus Celsius. Então, se a gente sair com ela e, tipo, tiver cachorro no off-leash, ela vai brincar. Porque não tá tão quente. No Brasil, ela chegava, ela bebia um pouquinho de água, brincava um pouquinho, depois ela cansava. Aqui ela corre, anda. Às vezes eu ando 2 horas com ela nos parques aqui. E é muito gostoso andar aqui, porque tem muita árvore, tem muita natureza e tal. Ela ama. Ah, isso é gostoso. Su, o Lupe estranhou muito frio? Ou ele foi de boa com frio, assim? Não achou esquisito, não? Não, ele ficou... Acho que pra ele, na verdade, a dificuldade foi mais porque quando a gente chegou, foi dia 30 de dezembro. E aí, dia 31 foi Ano Novo. E o Ano Novo aqui, além de ser muito frio, aqui na Holanda é praticamente um ataque terrorista. Não sei se vocês já viram, mas a virada do ano aqui em Amsterdã é loucura mesmo. É assim, gente, que eu moro na zona leste de São Paulo, eu tô acostumada com barulhos de fogos, essas coisas. Eu moro perto do estádio do Corinthians, então não... Sério, estou acostumada. Mas aqui é assim, um negócio de outro mundo, assim, assustador. Então, eu acho que isso, mais o frio, deu assim pra ele os primeiros dias, ele ficar um pouco mais na dele e tal. Mas eu também notei que depois que ele se acostumou, foi bem parecido assim com o Gustavo. Ele tem muito mais energia também, ele gosta bastante de ficar na rua. Lá no Brasil também, ele andava pouquinho e aí ele já ficava morrendo porque tava muito calor. Porque minha mãe morava com ele em Sorocaba. Uhum. Então Sorocaba ainda mais quente ainda aqui, né, que São Paulo. Eu acho que a maior dificuldade, honestamente, é a questão do comportamento do Lupe. Porque, assim, no Brasil, os cachorros, por ficarem muito tempo em casa, eles latem muito. E aqui, pelo menos, não tem muito disso. Os cachorros não são de ficar latindo o tempo todo. Sempre ouvindo o cachorro latindo toda hora. Às vezes tem. Nessa neighborhood que eu tô agora, tem uns e aí me irrita, porque daí eles ligam o Lupe e aí o Lupe começa a latir também. Aí o Lupe late também. É isso. Mas na rua, assim, nossa, nos primeiros dias, porque os cachorros, eles andam na rua, não sei nem aí. Só que o Lupe, todo cachorro que ele via na rua, ele queria ser um aloqueiro e falar que ele é de Itaquera. Ele chegava já São Paulo, entendeu? E eu ficava, Lupe, pelo amor de Deus, o cachorro vai precisar um pouco mais, por favor. Então, demorou muito pra ele parar com essa atitude de cachorro, aqui eu sou dono de tudo, entendeu? E aprender a ficar no lugarzinho dele. Hoje em dia ele é melhor, poucos cachorros que atiçam ele, mas não dá pra... Não, sair com ele sem coleira, não confio, porque é um cachorro que vai atiçar ele e aí ele vai e desaparece. E isso é uma coisa que no Brasil eu não sabia, porque ele não saía muito, né? Então acho que é por isso que ele é assim. Agora que você tá percebendo isso. Exato. Então, tô tentando quebrar, mas ele já tem 10 anos, então o negócio né, não dá pra ficar também brigando com ele toda vez. A gente só... Quando ele late, quando você me fala assim, se você faz bagunça com os cachorros da rua, você não ganha treat quando você chega em casa. Aí quando ele chega em casa, ele late lá com os cachorros, aí eu falo, você não vai ganhar treat. Aí quando ele chega em casa, eu limpo ele olha pra mim, treat. Aí eu falo, lembra que você fez bagunça? Não vai ganhar. Não tem treats. Não tem treats. Nada de biscroque pra você. Tá funcionando, funciona. Olha, falar pra vocês que a maior dificuldade aqui não tem nem sido a questão imobiliária, não. Isso é uma dificuldade, mas, tipo, a gente tá contornando. Eu tenho sentido eles muito mais colados com a gente, tipo, muito dependentes mesmo. O lance da ansiedade de separação. Eu acho que é porque a gente mudou a vidinha deles, eles estão ainda se adaptando e tudo, então esse lance de ficar grudado o tempo inteiro, tudo que a gente faz, eles querem ficar juntos e tal. Isso eu sinto muito, assim. Eu acho que isso vai ser uma coisa que eu vou precisar trabalhar com eles eventualmente. Tem uma outra questão que o Guilherme falou no começo do programa, que vale a pena levantar pro ouvinte guardar, que é a questão das informações. As informações são muito malucas, são muito confusas e mudam muito. Uma hora precisa de uma coisa, depois não precisa mais, e depois precisa de outra coisa. Então, se você for viajar com seu pet, você tem que se atualizar, assim, direto, né? Porque as coisas mudam. Tipo, muda a política da empresa aérea e tal. Já ficou desatualizado esse episódio. Já ficou desatualizado as regras. Já.
Não, tipo assim, hoje eu já estou desatualizada de uma coisa de 6 meses atrás, e a gente já tem que se atualizar de novo, assim. E uma coisa que a gente não falou, e aí eu quero só levantar um pouquinho disso com vocês em relação dos custos. Porque além de ser trabalhoso e estressante, é custoso também financeiramente a gente viajar com o nosso bichinho. É lógico que, como a gente já conversou aqui hoje, é uma coisa que não tem preço, né? A gente não vai precificar isso porque tem a ver com a nossa família, enfim. Mas é caro, é um processo caro. Eu quero saber de vocês, assim, mais ou menos o que vocês acharam que foi o que mais pesou para vocês, em termos financeiros, nessa mudança com o pet de vocês, nessa viagem. Bom, eu acho que o que mais pesou foi a viagem, né? Obviamente, né? O transporte mesmo, né? O transporte, né? Acho lembrar, né? Porque faz uns anos já, né? Mas todos os preparativos eu acho que foram na volta de uns R$400, mais ou menos. A viagem com despachante da ida deu na volta de uns $1.200, por aí, mais ou menos. Mas depois, claro, eu achava, pronto, tá pago. Aí, quando eu recebi as informações de que não, eu tinha que pagar o despachante daqui para liberar. Aí isso foi, quanto que foi? Umas 300 libras, mais ou menos, mais. Nossa, e tudo em libras é pior. Tá, agora é libra. Bom, claro, quando você ganha o salário em libras, aí diz, bom, enfim, pior seria se tivesse que pagar tudo ganhando em real, né? Mas aí, claro, diz, o despachante foi isso, umas 300 libras a mais 130, acho que foi do transporte, para eles trazerem até... Nossa! Resumo da ópera, no final das contas, eu acho que em torno de $2.000 para cima, para baixo, divisa e tal, por aí. Então foi... Que isso, a gente já esqueceu dessa parte, agora já está usufruindo das consequências, né? Mas é uma coisa que tu tem que te preparar psicologicamente, que tipo, o país é caro e assim, não vai dar para barganhar muito. O que custar é o que custar e vai ter que ser porque não tem alternativa, né? Em que ano foi isso? Isso foi 2019? 2019. Com vocês foi muito dinheiro também, Gustavo? Vocês investiram? Eu tenho o valor exato. A gente gastou $3.897. Então, sei lá, tipo, a companhia faz todo o esquema lá com a Air Canada. Acho que só a passagem da Air Canada foi $2.800 e aí a companhia pega $1.000 de comissão, alguma coisa assim. E daí fora procuração, né? Então tem que pagar a procuração, que você tem que assinar a procuração que a Mavi vai estar em cuidados dessa companhia, né? Porque quando entra no aeroporto do Brasil, quem vai fazer todo o processo de despachamento da Mavi é essa pessoa, que inclusive tem que fazer CZI, CVI, não sei o que, é um monte de coisa. E daí teve os exames da Mavi, que a gente teve que pagar, mas graças a Deus foi coberto pelo plano de saúde que a gente já pagava há muito tempo. E esses gastos eu não tô contando, né? Aí tem exames de sangue que você tem que pagar a parte, exame de ecocardiograma. Então, acho que no total deu uns $4.000, assim, pra gente pagar no processo dela inteiro. Mas valeu super a pena. Depois o dinheiro voltou mesmo. De uma forma ou de outra, o dinheiro vai voltar pra você, gente, galera. Então, por mais que pareça um investimento muito alto pra você agora, quando você chegar no outro país, de algum jeito ou de outro... Isso vale a pena, gente. Isso vale a pena. Pode ser que demore pra voltar pra você, mas de uma forma ou de outra vai voltar. Pode não ser pode não ser na forma de dinheiro, mas vai ser em outro tipo de forma. Tipo, por exemplo, a gente ganhou presente dos nossos amigos quando a gente chegou aqui. Então a gente não teve que comprar televisão, por exemplo. Então já foi um gasto que já foi tirado do que a gente gastou com a Mavi, por exemplo. Então eu sempre falo, independente do quanto você gastou com o seu animalzinho, vai super valer a pena e esse dinheiro eventualmente vai voltar pra você. Pra gente, quando a gente decidiu vir pra cá, não era uma opção que eles não viessem, independente do valor. Assim, a gente sabia que ia ser muito caro e é caro pra chuchu. Sim. Eu não me atrevi a fazer essas contas ainda. Depois eu vou fazer essas contas porque olha só, veterinário, teve exame de sorologia que em Belo Horizonte é extremamente caro, exame de sorologia da raiva, a caixinha, a passagem deles, a caixinha, rapaz... Nossa, a caixinha, foi muito mais, gente. A caixa da Mavi foi tipo R$3.000. Foi muito caro. A caixa é caríssima, É bom que você já compra uma caixa boa que é pra viver a vida inteira, mas putz, a caixa é pesada. Aí tá, dois anos guardada lá no armário. Pera, você falou 3.000, quanto que é essa caixa? Desculpa, quanto que foi essa caixa? A minha?
da Mavi. Acho que foi 3 mil reais. Porque a dela é a maior de todas. Ela é gigantesca, né? E pra variar, como a gente não tem carro e eu não consegui alugar um carro quando eu cheguei aqui no Brasil, porque eu tinha perdido meu cartão de crédito. E aqui eles não alugam se você não tiver um cartão de crédito. E eu só tinha um cartão de crédito. E eu não podia usar o do Thiago. Precisa ser no mesmo nome da pessoa que tá alugando o carro. Então eu não consegui alugar o carro. E aí a gente teve que usar de Uber Pet, que tem aqui no Canadá. Que inclusive tinha no Brasil, mas eles descontinuaram. Então a gente deixou a nossa caixa de 3 mil reais com a Air Canada de presente. Ficou lá. Uau! Porque não ia caber no Uber Pet. E a gente também não ia se atrever a te perguntar, tipo, você se importa de levar essa caixa pra gente? Então, ficou lá. Olha, eu quero aproveitar esse espaço para fazer um apelo para Air Canada que estiver ouvindo. Pessoal da Air Canada, por favor, enviem a caixa da Mavi pro Gustavo, pro Thiago, porque é uma pequena fortuna que ficou para trás. Caraca! A gente deixou de presente, assim, pra eles. E quando eu falei pro cara, tipo, posso deixar a caixa aqui com vocês? Aí ele falou assim, você quer deixar com a gente? Tipo, você tá doando, alguma coisa assim? Eu falei, Aí ele falou, claro! Tipo, ele nem pensou 2 vezes. E daí eu desmontei a caixa e coloquei de volta na área de carga deles. E eles ficaram eles devem ter revendido, alguma coisa assim. Mas ficou pra Air Canada eventualmente. E também pra mim tá tudo bem, porque no final das contas eu não quero usar essa caixa de novo. Então tá tudo bem. E não tinha como tu deixar com eles e deixar a Mavi e depois tu voltar e de algum jeito trazer? Eu não sei se essa opção existia, mas na hora eu nem pensei em perguntar sobre isso também. Sim. Porque pra mim, o mais importante era, tipo, eu pegar a Mavi... Era ela, né? E chegar no hotel. Era só isso que eu queria. Eu só queria chegar no hotel. E foi isso. Tipo, quando a gente pegou a Mavi, eu fui pra alugar o carro na locadora que eu tinha feito, a reserva. Aí eu cheguei lá, fiquei 1 hora esperando pra ser atendido, porque tinha acho que 2 mulheres na minha frente. E aí, quando eu fui atendido, eles me comunicaram que não poderiam, tipo, me alugar o carro pra mim, porque eu não tinha um cartão de crédito nominal no meu nome. E eles não aceitavam cartão de crédito virtual. E aí eu falei, tipo, aí eu tive que voltar para o aeroporto, e quando eu voltei, tipo, tava chovendo. Aí eu falei, moço, vamos deixar a caixa aqui, vamos pro hotel, seja o que for da caixa, tipo, não importa mais, até porque a gente não quer usar mais. Só vamos pedir o Uber Pet ir pra casa e depois a gente resolve isso. Se tiver que comprar uma caixa, depois a gente dá um jeito de comprar de novo, da mesma forma que a gente deu um jeito de comprar no Brasil. E foi isso, eventualmente. Eu nem pensei nessa possibilidade de depois E também eu não queria voltar no aeroporto, porque eu já tava de saco cheio do aeroporto. Eu não queria mais voltar pro aeroporto de... A gente chega tão cansado. Tipo, eu só queria ir pra casa. E aí, quando a gente chegou em casa, a gente passeou com a Mavi e todo mundo capotou, assim. Tipo, tomou banho e todo mundo desmaiou na cama. Só quero morrer aqui, dormir e pronto. Su, você chegou a fazer essas contas de valores? Você também não se atreveu a fazer essa soma? Vocês estão falando aí, eu tô aqui só também tentando fazer, porque pra mim, como eu falei, né, eu comecei, acho que foi em junho de 2019 foi quando eu comecei a falar, não, vou trazer o lúpus e tal. E aí, em agosto, minha avó foi diagnosticada com Alzheimer. E aí foi a hora que eu falei, vou pro Brasil? Para tudo, vamos agora. E aí, nessa foi em agosto, aí eu fui pro Brasil em outubro. Então eu comprei a passagem muito rápido, então a passagem foi bem cara. E aí foi quando eu já dei entrada na documentação e tal. E aí a sorologia também, que é muito cara em São Paulo também. Acho que foi quase 2 mil reais na época, foi bem caro. Ele já era microchipado, então isso já foi um dinheiro que eu precisei gastar. As outras vacinas também e tal. E eu acho que também depois a passagem de novo, né? Porque daí eu tive que voltar, então foi uma passagem de ida e volta, que foi quase 900 euros, que eu comprei assim, tipo, muito rápido. E aí a segunda passagem também quase 900 euros, porque daí foi na época de Natal, foi na semana do Natal. E cheguei, então foi... Só que assim, pra mim foi praticamente tudo em euro, porque eu paguei tudo daqui, então eu não sei dizer em real. Mas acho que em euro deve ter sido, acho que quase uns 2 mil euros, um pouco mais disso. Isso só pensando em transporte e documentação. Não tô pensando em casa e blá 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 e outras coisas. Mas... como vocês disseram já, valeu, nossa, pagou cada centavo. Quando a pandemia chegou em março, fevereiro, né? Foi assim, meu Deus do céu. E vocês estavam juntos, né? Nossa, eu só consigo imaginar, assim, o que teria sido a minha vida se eu não tivesse trazido ele, sabe? Como teria sido, porque, como eu falei, minha mãe nunca veio, né, em abril, que era quando ela viria
em 2020. E eu acho que, nossa, eu não ia conseguir aguentar passar esse tempo todo. Eu fiquei longe, fiquei mais de 2 anos sem pro Brasil. E hoje não me adaptei muito bem aqui na Holanda também. A Holanda não é o meu lugar favorito no mundo de se morar. Inclusive, quero muito ir pra Espanha aí futuramente. Então já vamos fazer um contato aí já pra gente fazer isso acontecer. Seja bem-vinda. Por favor, vamos lá. Amsterdã, assim, pra mim é um lugar que abriu portas, mas não é um lugar que eu quero ficar a vida inteira. Então, trazer uma parte de casa, sabe? Ter esse contato, assim, com... Pô, eu não tenho ninguém, família nenhuma morando fora comigo aqui, sabe? Você tá sozinho. Ele é a sua família, né? Com você. Exato. Então aqui, toda vez que às vezes eu quero só largar tudo e vou embora, eu falo, não, tem o Lupe, ele mantém meus pés no chão, sabe? Assim, pra eu fazer as coisas. Então, logo mais, se Deus quiser, a gente vai estar tomando sol na Espanha, porque eu não aguento mais passar frio. Só se for para a Espanha, não liga para a falta de informações no aeroporto, tá? Eu tô sabendo. Não, e aí, só complementar essa história que é curioso. Aí, não... Chegou na Espanha, no final das contas, até agora, a gente não fez a inspeção de entrada dos gatos da Espanha. Então, em teoria, meus gatos são imigrantes ilegais na Espanha. Eles, daqui a pouco, serão... Mas eu nem sabia que isso era uma coisa. Isso existe, porque se existe aqui em Amsterdã, o Lupe tá ilegal aqui também, porque eu não fiz. A gente chegou no aeroporto e foi fora. Então, é uma coisa que eu não sabia. Tipo assim, realmente eu não sabia disso. A minha sogra mora em Portugal e a gente levou os animais da minha sogra pra ela, do Brasil pra Portugal. E quando você chega com os animais lá, eles passam por uma inspeção no aeroporto pra serem liberados. E aí é do tipo, você até consegue sair do aeroporto sem os animais. Sem a inspeção, perdão. Mas a sala do veterinário é ali na porta. Então, tipo, você já passa ali, faz, beleza. Em Madrid, não é na porta e ninguém sabia direito onde era. E aí eu cheguei no mesmo tom, assim, de humor que o Gustavo tava. Eu só queria ir embora. Eu não quero mais saber de viagem. Eu quero pegar meus bichos pra ir pro aeroporto. Eu quero... não aguento mais. E aí, passou esse período todo, eu e meu marido chegamos à conclusão que meus filhos são imigrantes ilegais. Aí fomos conversar com uma veterinária que tinha perto do nosso Airbnb. Ela falou, não preocupa, tá tudo certo, a documentação deles tá certa. Eles não serão caçados pela Interpol, eles estão... tá tudo tranquilo. Aí eu fiquei tranquila, não foi um problema. Não, mas eu fiquei irritada porque eu achei que a gente tava, tipo, super ilegal, assim, tá fazendo uma coisa mega errada. No Brasil, você não consegue entrar com animal sem fazer inspeção. Essa é a verdade. No Brasil, a Viagra tem uma presença muito maior nos aeroportos internacionais, do tipo, se você entra com o animal, a própria tripulação já te orienta onde você tem que ir e tal. Aqui na Europa, eles pressupõem que quando você vem, a sua documentação tá correta. A empresa não ia deixar você embarcar se você não tivesse com a documentação correta. E isso é verdade. Eles revisaram toda a documentação e tal, tava tudo certinho mesmo. Então, isso faz sentido. E tem também aquela regra um pouco meio lógica e de bom senso, né? De que se realmente é uma coisa importante, eles não te deixariam passar sem. Se eles não fazem muita questão, então tá tudo bem, sabe? Tipo, porque às vezes eu acho que eles querem meio que desovar as pessoas logo, né? Por isso também o que vocês estavam comentando antes, de que depois ninguém pesou, ninguém tal, sabe? Então, se realmente fosse uma coisa que vocês tivessem uma situação ilegal, eles não deixariam isso acontecer. Eu pensei muito nisso também, Guilherme. Eu concordo com a sua visão que se fosse um problemão, a companhia aérea não ia deixar acontecer. Se não tivesse com a documentação correta, eles não iam deixar embarcar. Ou se o animal extrapolasse muito o tamanho. Enfim, com certeza eles não iam deixar isso acontecer. Então, se eles estão meio assim, é porque tá ok, sabe? Então vai, né? Gente, que papo gostoso com vocês, que coisa boa ver tantas experiências diferentes e poder compartilhar um pouco disso. Eu converso muito com os ouvintes aqui sobre isso, assim, né, que a minha opinião, muito pessoal, eu acho que família é família, a gente viaja e a gente se muda e a gente leva a família pra morar com a gente, pra gente ter família
perto, né? E o bichinho é nossa família também. Também é com quem a gente compartilha a vida. Minha família hoje não estaria completa se meus gatos não tivessem vindo com a gente, com toda certeza. Então foi muito gostoso poder conversar um pouco disso com vocês. Eu quero pedir para vocês agora se despedirem dos ouvintes. Se vocês quiserem fazer alguma divulgação, algum jabá, alguma propaganda de alguma coisa especial de vocês, algum trabalho. Se quiserem deixar uma mensagem final importante também, que vocês acham que é legal. Agora o momento é de vocês. Podem se despedir, podem falar o que vocês quiserem. Muito obrigado pela oportunidade, foi muito legal conversar com vocês. Eu acho que eu não tenho nenhum jabá para fazer. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre vir para o Canadá, alguma coisa assim, tem um casal de amigos meus que eles têm um conteúdo sobre isso, é @bilheteduplo. Sigam eles no Instagram se vocês quiserem. Que legal. E acho que é isso, galera. Se tiverem mais dúvidas, é só chamar. Perfeito. Bom, pra mim, nossa, é sempre muito difícil quando as pessoas falam, diga uma mensagem e tal. Bom, pra mim, eu digo, como uma pessoa que mora fora já há 7 anos, né, teve várias casas, várias coisas, trazer o meu cachorro foi, assim, esse marco da história da minha vida morando fora, sabe, assim, foi quando eu falei, agora eu moro fora mesmo, tipo, eu não tenho mais volta pra casa, entendeu? Eu trouxe a única coisa que me prendia em casa, porque, assim, família, mãe, assim, ninguém ia visitar, né, então, pra mim, o momento que eu trouxe ele pra cá foi quando eu vi realmente que a minha vida seria aqui e, sei lá, acho que só me fez ser mais forte em enfrentar as coisas, os dilemas que a gente tem que passar sendo imigrante, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, se tiver na dúvida se traz ou não traz, olha, se vocês estão realmente com a intenção de gastar o tempo, porque você precisa gastar também muita energia, né? Não é só trazer, também tem toda a questão de que no Brasil você tem seus amigos, você tem a sua mãe, seu pai, sei lá, sua família pra ajudar. Aqui você tem você. E aí, se você for viajar, se você for, né, sempre tendo um cachorro, tendo um gato, sei lá, sempre é um estresse maior, mas que vale muito a pena. Então, assim, se vocês estão dispostos a não gastar, mas investir todo esse tempo e essa energia, vale muito a pena. E a informação realmente não é muito fácil de achar, mas tem muitos grupos de galera que ajuda. Esse grupo de Facebook que eu me informei bastante chama Pets na Inglaterra /Europa. Então lá a galera tá sempre compartilhando a experiência deles, como que foi e tal. Então eu acho bem bacana quem quiser dar uma olhada, que me ajudou bastante mesmo, assim, ficar muito mais tranquila com o processo quando eu vi o pessoal passando por coisas iguais. E é isso, não tem nada pra divulgar, é nós que tá. Chama aí no próximo que a gente se vê. Muito prazer conversar com vocês. Perfeito. Eu queria te agradecer, Carol, pelo convite. Foi realmente um prazer conversar com vocês hoje. Eu ia só apontar basicamente o que a Su já falou. Então, tipo, não adianta muito frisar, só isso que vale muito a pena. É um pepino, não é simples, porque depende muito também de qual é o destino, né, e das condições, né, gato, cachorro, vários, né, mas no final a gente consegue, passa e chega esse momento de chegar no hotel ou chegar na casa, tomar banho e deitar, aí capotar, né, e já passaram todos os perrengues, então vale muito a pena, já o resto da vida já é para desfrutar, né. A única coisa assim para divulgar, eu queria também muito agradecer a nossa amiga Surian da Flypet, que eu acho que ela atua principalmente no Brasil, não sei se em todo o Brasil, né? Mas vale a pena dar uma conferida porque realmente ela facilitou muito, muito, muito a experiência para a gente. Então, de ser um perrengue foi meio perrengue. Então é isso. É bom quando a gente pode compartilhar o perrengue, né? Assim, ter uma ajudinha para aliviar um pouco as dificuldades. Queridos, muito, muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme bater esse papo com vocês, trocar tanta experiência. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Este programa foi editado por Audi Edições.